A Polícia Civil de São Paulo recebeu ontem a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, determinando o prazo de 5 dias para o compartilhamento dos dados da investigação que mirou uma ONG ligada à produção do filme sobre Jair Bolsonaro. Mas eu vou começar por essa para explicar do que a gente está falando, por que isso tudo é tão importante. A PF, então, fez esse pedido, o ministro Dino atendeu, disse ok, a Polícia Civil vai mandar, tem 5 dias para mandar esses documentos que foram apreendidos nessa operação Wi-Fi em São Paulo, e aí a PF quer fazer o quê? Quer analisar, quer ver o que de fato tem ali, porque acha, na apuração que eu fiz, conversando com investigadores, que essa investigação tem que ficar no Supremo, nas mãos do ministro Flávio Dino. O que significa isso? Federalizar essa investigação. Quem pode fazer esse pedido? A PF ou a PGR. A decisão final cabe ao relator do caso, que é o ministro Flávio Dino. Mas isso está sendo conversado nos bastidores, sim. Esse é o primeiro pano de fundo. O segundo é uma certa desconfiança que paira de fato no ar no trabalho da Polícia Civil. Até o governador de São Paulo ontem, Tarcísio de Freitas, teve que defender a Polícia Civil, dizendo que confia no trabalho da Polícia Civil, porque a PF pede essa documentação toda e, como eu estou dizendo, quer que esteja lá em Brasília, que fique lá nas mãos do ministro Flávio Dino, ficou a impressão de que estava desconfiando do trabalho da Polícia Civil. Então, o governador de São Paulo saiu em defesa. Então, são esses dois principais panos de fundo nessa investigação. E aproveitando um gancho que você deu aí no início da sua fala, para além desse caso, tem exatamente, como você já citou, a investigação dos descontos indevidos no INSS, que estão lá no Supremo também. Exatamente. Então, assim, para a gente mostrar por que tudo isso tem a ver com a eleição, essa investigação do filme, do Dark Horse, o que aconteceu, como foi usado esse dinheiro, interessa, obviamente, a campanha do presidente Lula. Essa notícia, o que isso sacode, né? A eleição, inclusive. Qual é a importância dessa delação? E será que agora vai? Ela tem um potencial de dar uma cutucada no Vorcaro, que está demorando para apresentar elementos suficientes para uma delação. O Vorcaro é o chefe do quadrilhão, só que é claro que um jabuti não chega no alto da árvore sozinho. Quem foram as pessoas que ajudaram? Quem foram as pessoas que prometeram ajudar? Né? Quem foi o pessoal que estava em volta da entourage do Vorcaro política? Então, quando, na verdade, o Mansur promete a delação, promete que a mira vai em cima do Vorcaro, inclusive, né, ao que tudo indica, além dos políticos já citados, né, na Bahia, o que, na verdade, no caso da Bahia, coloca em os dois lados da disputa, você tem gente que vai entrar na delação. E, no caso, um deles é o próprio candidato ao governo da Bahia pela oposição, que é o Antônio Carlos Magalhães Neto. Só que quando, na verdade, você coloca, olha, vou delatar e vou falar do Master, isso dá aquela pressionada em cima do Vorcaro para também começar a abrir o bico, né? E aí, é claro que quando ele, exatamente pelo risco do Vorcaro abrir o bico, devido ao fato do Mansur estar abrindo o bico, o pessoal começa a ficar preocupado. A galera que prometeu mundos e fundos, que chamava ele de irmão, que dizia que estava com ele, estaria com ele sempre, esse pessoal aí vai ficando preocupado, que aí o Vorcaro pode cantar de galo. É claro, tanto no caso do Mansur quanto no caso do Vorcaro, não adianta simplesmente eles piarem alto, eles vão ter que fornecer provas do que eles estão falando. Vamos lembrar que o próprio caso do Mauro Cid lá atrás, quando ele foi denunciante no caso da tentativa de golpe, ele tinha falado, na fala dele, tinha falado do Eduardo Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, só que eles nem foram indiciados, nem foram denunciados, nem foram condenados por uma razão, porque o Mauro Cid falou, mas não apresentou nada de prova que envolvesse os dois no processo da trama golpista, como ele fez com outros nomes, com nomes do Exército, com nomes civis, com o próprio chefe, ex-chefe Jair Messias Bolsonaro. Não é porque alguém fale que vai ter. E eu estou dando o exemplo da Michele e do Eduardo, que foram citados pelo Mauro Cid, mas passaram reto porque a Polícia Federal falou, não se sustenta. Então a Polícia Federal, o Ministério Público, todo mundo tem o dever de consultar isso. Para terminar, Fabiola, tem um ponto que, na minha avaliação, uma delação da REAG, ela vai ser frouxa se ela omitir as lavanderias do PCC na Faria Lima. Sabe, um dos pontos que foram desde o começo, lá atrás na Carbono Oculto, sabe, lá atrás nas investigações da Polícia Federal, a própria REAG Investimentos entrou na mira das autoridades da Carbono Oculto, investigando a gestora sob a suspeita do envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro, postos de gasolina operados pelo PCC, esses fundos usando isso. Então é o seguinte, quando o Mansur promete falar, ótimo. Eu quero nomes políticos. Aí eu e a sociedade queremos nomes políticos. Mas a gente precisa cobrar não só o poder político, precisa cobrar também o poder econômico.
O quanto, na verdade, essas lavanderias do crime lá na Faria Lima estavam imbricados com outros grandes fundos de investimento, com outras empresas. O quanto o mercado sabia disso. O quanto isso ainda está imbricado no mercado. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Primeira vez, um magistrado paulista tem aposentadoria cassada como punição por improbidade administrativa, depois que o STF extinguiu, há umas 2 semanas, não, acho que mais, né? Mais ou menos um mês, aposentadoria compulsória como pena disciplinar. Arthur Delguercio Filho está afastado do cargo desde 2013, acusado de pedir dinheiro a advogados para favorecer julgamentos. O André Sampaio tem mais informações para a gente. Bom dia, André. Bom dia, Mônica. Bom dia, Vitor, e a todo mundo que acompanha o Em Ponto. Pois é, Mônica, essa notícia quem trouxe com exclusividade ontem foi nosso companheiro de jornal, Léo Arcoverde. Uma notícia importante nesse sentido de punição, né, Mônica? Porque esse desembargador ele foi condenado, afastado por vender votos de decisões. Ele ia até advogados e vendia votos a favor dos advogados. Teve um advogado que, durante essa investigação contra o desembargador, que relatou que ele teria pedido 120 mil reais para obter votos, para obter o voto do desembargador em um dos processos. Como você disse, o Arthur Delguercio Filho, que estava afastado desde 2013, mas mesmo assim continuava recebendo a sua aposentadoria, mesmo afastado do cargo. Então são mais de 10 anos afastado por um ato completamente irresponsável que culminou ali com o afastamento dele como desembargador, mas ainda assim ele continuou recebendo seu salário. Como você disse, Mônica, essa é a primeira cassação desse tipo contra um magistrado paulista desde que o STF extinguiu a aposentadoria compulsória como punição para juízes. Então, este é o primeiro caso aqui em São Paulo, um marco nesse sentido da punição a desembargadores, já que este homem estava afastado desde 2013 e ainda assim continuava recebendo o seu salário. Ele foi afastado por vender votos em decisões e ficou por mais de 10 anos recebendo o seu salário. Mônica. Obrigada, André. E que, quem sabe, agora passa a ser um marco com precedentes para que claro, outros casos aconteçam. Que iniba, né? Pelo menos, né? O juiz que vai acabar a carreira dele se ele for apanhado, mas é uma roleta russa, né? Eles... Vamos ver, vamos tentar. Quem sabe nunca me peguem. Olha lá, conheço fulano, conheço ciclano, que nunca na vida foram incomodados pela própria justiça, né? De vez em quando acontece. Mas esse assunto é particularmente caro para o nosso colega Léo Arcoverde, porque acompanhou desde 2013, né, Léo, fazendo cobertura desse caso. Né? Sim, e lembro bem da perplexidade que foi a revelação dele, não só eu, a imprensa inteira, quando trouxe o caso do doutor Delguercio Filho, pedindo dinheiro, na época era para desempatar julgamentos numa Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, que é a imagem do maior tribunal de justiça do país, que tem mais de 300 desembargadores. Se você é de outro estado, não se assuste com esse número, são mais de 300 desembargadores. E essa aplicação, caçar a aposentadoria, que é um ato do presidente do Tribunal de Justiça, publicado em Diário Oficial, isso aí é uma decorrência desse recente, para a República, recentíssimo entendimento de CNJ, de outro dia, Supremo Tribunal Federal, dizendo o quê? Que a aposentadoria com proventos tanto integral como proporcional não é punição. Então a gente vai explicar aqui o que aconteceu em relação a ele, aqui cassou a aposentadoria válida a partir de 21 de agosto. O que isso quer dizer, Mônica? Que até 21 de agosto, lá de 2013 para cá, o doutor Delguercio continuou recebendo seu salário. Antes de a gente começar o jornal, fui até olhar na folha do Tribunal de Justiça. Tinha penduricalho? Tinha, e ele recebia, em média, neste ano ele recebeu 90 mil reais. Como é que você justifica uma indenização? O maior de acúmulo de trabalho, excesso de trabalho. Em 2 meses ele recebeu, em um mês, em outro mês, 138 mil reais. E eu peguei o dado bruto, que é o parâmetro para o teto salarial. Além disso, além do doutor Delguercio, que esse caso, eu falei, né, assinante, que teve o recente entendimento que a gente teve, olha, o CNJ aprovou, confirmando aquele movimento dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, começou lá com o ministro Dino, a aposentadoria, o fim da aposentadoria compulsória, em 4 de agosto. E a gente já teve um caso em Brasília aplicado, do caso do doutor Marco Buzzi, lá acusado de assédio. O doutor Marco Buzzi tem a decisão, mas a AGU ainda precisa ajuizar o pedido para esgotar todas as instâncias para ele receber salário. Resolveu ainda? Ele pode, vai recorrer com a defesa dele, mas a gente não pode, assim, precisar que mês que vem ele já não recebe. Então, tem um caminho, mas a decisão está tomada e
aparentemente não tem como voltar atrás da decisão em relação a ele. Mas isso aqui é o começo, casos concretos de algo. E eu até fui perguntar, Mônica, não sei se você vai me perguntar, por que ele recebeu 13 anos e não aconteceu nada lá pra cá? Isso. Eu ia te perguntar, sabe porque aproveita e você responde. Em que instância ele tinha sido afastado? O caso dele chegou ao CNJ, ele foi afastado por lá? Não foi pelo Tribunal de Justiça? Ele primeiro foi pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, unanimemente o afastaram, isso subiu, foi até o CNJ. Ele teve algumas decisões contrárias a ele, mas conseguiu retomar o salário integral dele. Mas eu conversei até com um ex-juiz, até colega dele, eu perguntando para ele, que na época do caso eu conversava muito com ele. Eu falei, doutor, por que essa coisa não... Eu lembro da perplexidade em relação à gravidade do caso, mas por que se permitiu no Brasil a gente ter essa questão de se aceitar o pagamento do salário da aposentadoria? Ele me falou, olha, Léo, a questão do provento proporcional como punição, eles era uma coisa que era meio que aceita por todos. Todos felizes, ok, dentro do judiciário. Claro. Então, agora que teve esse amadurecimento, agora que teve toda essa questão que a gente fala tanto desses salários e que isso é para muita gente, é um escárnio você ser punido. Neste caso, a gente está falando do doutor Delguécio, e eu estou tentando falar também com a defesa dele, até com ele próprio, desde ontem, quando eu consegui, eu trago o lado dele dessa história. É uma exceção, mas não é só um caso de um juiz que a gente tem no Brasil envolvido com algo desse tipo. O doutor Delguécio foi condenado por improbidade administrativa. Não é uma coisa simples, algo bem grave, e ele recebeu durante esse tempo todo.